É muito importante a gente pensar que desde que a gente começa a pensar em engravidar, ou quando você já sabe que você está grávida, é importante que a gente comece a mudar alguns conceitos. E quando eu falo de mudar alguns conceitos, é exatamente nessa fase que a gente começa a educar-se para educar. Mesmo que a criança ainda, né, esteja lá na barriga, esteja em formação, esse é um momento muito importante, tanto para a mãe, bebê, e para quem está junto da mamãe e bebê. Por quê? É nesse ponto que a gente vai fazer com que a criança ela já vá sentindo desde a barriga todo o que acontece em volta. Então ela sente a mãe, ela sente as pessoas próximas. Então é uma fase muito importante para que a mãe ela sinta, ela converse com a criança, assim como o pai ou quem está junto com a criança converse, para que possa já ir conhecendo. É muito interessante que a gente vê que, por exemplo, bebês que nessa fase os pais conversaram com ela, quando elas nascem, elas só de ouvirem a voz de pai, de mãe, elas já identificam. Isso é muito legal, porque você vê que já é na barriga que a gente começa a educar. Qual é a nossa parte, né, enquanto a gente está grávida, enquanto a gente está gerando essa criança? A nossa parte é, primeiro assim, a alimentação. A alimentação ela tem que ser totalmente saudável, então, uma alimentação diferenciada, uma alimentação voltada para o bebê, que isso, as nutricionistas, elas têm um cardápio muito interessante para passar. Então é sempre bom ter um acompanhamento. Procurar esse acompanhamento para que ele seja saudável, acompanhamento com o ginecologista, para que possa ter um acompanhamento saudável do bebê, para que possa tomar todo o medicamento necessário durante a gravidez. E a parte psicológica. O que é a parte psicológica? É pensar o seguinte: o corpo começa a mudar, não tem como, ele vai mudar e cada vez mais ele vai fazer parte dessa mudança. Então, separar uma parte do dia para se sentir bem, fazer uma mentalização. Quando eu falo muito do mindfulness, o mindfulness ele é muito bom para essa época, para várias outras épocas, mas principalmente para essa, porque o mindfulness ele auxilia você a se conectar melhor com o seu bebê. E ele não é muito difícil de fazer, né? O mindfulness, só para você ter uma ideia, ele faz com que você se conecte mais com você mesmo e ao mesmo tempo ele traz toda aquela paz necessária que o bebê precisa. E esse educar-se para educar, ele começa nessa época porque é quando você começa a pensar-se mãe. Então, a partir dessa época, você começa a pensar em toda a responsabilidade que vem junto e tudo que você tem que angariar junto com isso tudo. Eu me lembro muito dessa época, quando eu fiquei grávida, que eu ficava muito preocupada. Como é que eu vou educar meus filhos? Como é que eu vou fazer? O que eu vou poder falar? O que eu não vou poder falar? Como que eu vou tratar os meus filhos nos primeiros dias? Como que vai ser toda essa gama de novas informações que vem chegando e que vem trazendo para a gente novas informações? E isso tudo, ele vai vir paulatinamente, vai vindo aos poucos. Porque durante toda a gravidez, você vai se conhecendo, você vai conhecendo o bebê e você já vai diferenciando. Não beber, não fumar, praticar um esporte saudável com acompanhamento médico, você estar bem com a tua mente, mesmo que esteja trabalhando, separar um pouquinho do espaço do dia para poder conversar com o bebê. É muito importante isso. Às vezes as pessoas não dão muita importância ao conversar com o bebê porque ele ainda está na barriga. Mas cientificamente já foi comprovado que é muito importante essa comunicação mãe e bebê, pai e bebê, e quem quer que esteja junto com a criança e acompanhando. Quando a gravidez ela ocorre com acompanhamento, né, que é pai, mãe, filho, ou mãe, mãe e filho, ele é um acompanhamento que existe outras pessoas junto, auxiliando na gravidez já desde o início para a educação. E quando quem está grávida, ela
ela não está casada, ela está solteira, ela está sozinha, é muito interessante que busque também um apoio da família, um apoio de alguém próximo, para se constituir, para formar uma rede de apoio. E essa rede de apoio ela é muito importante, tanto para a mãe, que ela está grávida e ela não tem o apoio do pai ou o apoio de uma outra mãe, como também o apoio do restante da família e da outra, da grávida também, que tem o apoio de pai e de mãe. Também é importante essa rede familiar, que ela se constitua já desde esse momento. Por quê? Vai ter uma hora que vai cansar, vai ter uma hora que a perna vai inchar, vai ter uma hora que as coisas parecem que vão ficar mais difíceis de se fazer. Quando chega bem no final da gravidez, a barriga já está grande, então já tem aquele excesso de peso. Então, ter essas paradas, ter alguém para estar perto, para auxiliar, é muito importante. E muitas vezes essa rede familiar ou essa rede de convívios de pessoas próximas, elas vão fazer parte disso e é muito importante estar auxiliando. Então, o educar-se para educar, ele já começa nessa fase, já começa antes de receber o bebê. E esse é um ponto muito importante para a mãe, porque muitas vezes isso é deixado de lado. Muitas vezes a mãe fala assim, não, deixa, está só na barriga, não preciso conversar, não preciso falar. E você vai sentir muita diferença do seu bebê quando ele nasce e quando você fala com ele, ele ouve a tua voz e ele te identifica, assim como as pessoas que estiveram próximas de você durante a gravidez, que te apoiaram, que te auxiliaram, que trouxeram todo o carinho necessário, que conversaram com o bebê, você vai sentir isso. Eu tenho uma passagem muito importante, muito interessante, que eu me lembro muito, é da minha filha. Teve uma época que eu acho que eu devia estar no 6º ou 7º mês, mais ou menos, e quando meu marido estava chegando do trabalho, ela começava a se movimentar. E era tão interessante, porque eu ficava imaginando que ligação que tem, né, dele estar chegando, porque ele ainda não tinha chegado, mas eu sabia que ele estava chegando, porque parece que ela se movimentava diferente. E isso é tão interessante porque depois, quando ela nasceu, e até hoje já está grande, mas é interessante assim, você sente que os filhos acompanham isso junto, né? Eles sentem a vibração do lugar, eles sentem as pessoas que estão próximas. E eu brincava, eu falava para o meu marido, você não precisa me ligar nessa época, porque a minha filha já, né, a nossa filha, ela já avisa que você está chegando. Por quê? Porque o bebê vai sentindo, né? E ele está muito próximo, né? E ele está numa outra etapa, né? De construção, de se constituir como ser. Então, ele sente tudo aquilo em volta. Outra coisa também importante que eu me lembro muito é que eu colocava músicas calmas para eles estarem ouvindo, tanto da minha filha quanto do meu filho. E quando eles nasceram, eles ouviam aquela música que antes eu colocava quando eu estava grávida e eles identificavam. Então, muitas vezes, quando eles estavam chorando, quando nasce, né, o bebê chora, ele tem fome, ele se sente incomodado para trocar a fralda, às vezes pode sentir alguma dorzinha e às vezes simplesmente algum incômodo que a criança sente, um desconforto que ela também não sabe direito o que é. E eu colocava essa música que eles ouviam enquanto estava na barriga e era muito legal porque eles ouviam a música e quando eles estavam ouvindo a música eles iam se acalmando, iam relaxando. É como se eles se conectassem de novo com o ventre, se conectassem de novo com a sua barriga e que eles sentissem que estão ali, que estão protegidos. Que é isso que a gente vai fazer durante toda a nossa vida, ad eterno, desde que a gente está grávida, que a gente gera essa criança e que a gente coloca no mundo. Não só, né, nós mulheres, mas quem está do lado, o marido ou a esposa, ou quem quer que seja que esteja lá do lado apoiando nesse momento. Né? São pessoas que vão estar junto, que vão estar lá auxiliando, né? Os avós. São pessoas que vão estar lá junto com essa educação. Então é muito importante que essa criança, ela já tenha desde a barriga esse contato saudável, esse contato tranquilo, esse contato de voz, que é muito interessante. Falar para a criança o quanto você ama teu filho, tua filha, o quanto essa criança é desejada, o quanto vocês querem que essa criança nasça. Isso é muito importante, porque você vai sentir até a diferença de quando essa criança nasce, a calma que essa criança vem, a forma que você conversa com essa criança, parece que ela já entende a tua voz, entende a voz das pessoas que estão próximas
E elas respondem muito rápido. Eu lembro também de quando meu filho nasceu, que eu lembro do chorinho dele. Quando ele foi trazido, quando ele acabou de nascer, que colocaram próximo de mim, que eu falei assim, filho, eu te amo, e meu marido estava junto e também conversou com ele, na hora ele parou o choro, porque ele identificou alguém lá que estava com ele, que ele podia sentir confiança. E tudo isso começou onde? Da barriga. E do nascimento você já sente isso, então isso é muito forte para a criança, é muito forte para o nascimento, é muito forte para você educar-se, para educar desde a barriga. Então, quando as pessoas falam assim, a criança é educada desde a barriga, o que significa ser educada desde a barriga? É exatamente isso que eu estou falando. É a gente já se preparar para essa criança, já ter toda essa condição de ambientação para que ela venha num lar tranquilo, para que ela sinta que ela é amada, para que ela vai chegar num ambiente maravilhoso, que ela vai ser bem recebida, e já passando tudo isso para ela, e falar mesmo, conversar com ela. Falar com ela porque a criança ela entende a vibração, ela entende a forma que você está falando, a energia que você está passando para ela. Isso é muito importante. Eu lembro também que meu marido também conversava muito, ele chegava perto e falava, minha filhinha, e quando era do meu filho, meu filhinho, era muito legal isso. E quando eles nasceram também, quando ele falava, em qualquer parte que ele tivesse da casa, que ele falava, eles já paravam e já começavam a observar, opa, essa voz eu conheço, essa voz é alguém que também me protege. E você sente isso, e é muito emocionante. E é muito gostoso você ter essa vivência, você ter essa condição de já começar desde cedo, ter todo esse respaldo de criação, trazer para o teu filho desde pequenininho toda essa situação para ele entender que ele é querido, que ele é amado e que ele é protegido. E isso vai fazer, não só naquele momento, mas em todo o crescimento dele. Você já vai auxiliar para que essa criança, ela já vai entendendo que existe alguém que está lá, que está para proteger, que está para amparar e que também está para ensinar. Isso é muito importante. Então, quando se fala que a criação começa desde a barriga, é exatamente isso. É sentir toda essa condição que você vai trazer para a criança.